Muito obrigada, doutor Mário, muito obrigada, doutor João. Eu vou abrir para as perguntas, e nós temos 10 para as 3, eu acho que nós temos até 3h30. Quantos minutos? 10 minutos. Então, eu vou... Por favor, apresente-se, a gente começa com o debate. Meu nome é Paulo Martins, eu sou coordenador da rede de pesquisa em nanotecnologia, sociedade e meio ambiente. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de ter dois dirigentes do governo federal a falar sobre nanotecnologia num debate público. E então eu gostaria de fazer algumas questões e algumas observações. Primeiro é no seguinte sentido: o Dr. João se referenciou ao senador que propôs uma medida de legislação sem consultar os atores envolvidos. Não é? E nós aqui também vimos a apresentação do professor Mário, que os atores envolvidos nesse processo do PDP é o Estado, a academia, a universidade e as empresas. Então, me parece que a sua reivindicação perante o senador deveria também ser aplicada no PDP, não é? Na medida que me parece que essas três, o Estado, a universidade e as empresas, não significam todos os atores interessados em nanotecnologia nesse país. Não está incluso lá, por exemplo, para citar alguns exemplos, nem entidades de defesa do consumidor, nem entidades de defesa do meio ambiente, nem entidades de trabalhadores, até falar um programa de produtividade sem participação de trabalhadores. De modo que a reivindicação feita ao senador, a minha sugestão é que ela seja colocada também em prática por quem está dirigindo aí esse processo, para ser mais claro. A segunda, você se referenciou a esse encontro lá na Fiesp, esse workshop importante lá na Fiesp. Minha sugestão é que se fizesse também um workshop semelhante, digamos, sobre responsabilidade social relativa à nanotecnologia. Não só discutir isso do ponto de vista do desenvolvimento, que a indústria pode se apropriar, inclusive com subvenção pública, mas também que o outro lado, da moeda, em relação às responsabilidades sociais que também deve ter nesse processo de desenvolvimento. E aí sim, convidar todos os atores interessados a participar do evento. Obrigado pelo comentário. Bom, em relação, por exemplo, a questão da saúde, por exemplo, nós temos representação no marco regulatório do pessoal da Fundap, que tem uma preocupação muito grande com a saúde do trabalhador. Eles frequentam, são membros. O fórum é inteiramente aberto, enfim, não há nenhum tipo de seleção ou triagem, muito pelo contrário. Se alguma ONG que quiser participar, evidentemente, é um fórum aberto. Agora, enfim, são discussões conduzidas com objetivos, com certos parâmetros, com certa, digamos assim, uma certa consequência prevista. Quer dizer, eu imagino que existam outras instâncias em que essas preocupações possam ser colocadas de uma maneira mais efetiva. Lá no fórum, chama-se Fórum de Competitividade de Nanotecnologia. Quer dizer, a questão ali que nós estamos preocupados é viabilizar o investimento em nanotecnologia por parte das empresas. É claro que, nesse contexto, cabe, como eu falei, por exemplo, a questão da saúde do trabalhador, e isso está representado. Mas, enfim, uma discussão mais aberta, por exemplo, a questão da responsabilidade social, é evidente que é uma discussão bastante pertinente e importante, mas acho que teria que ser uma outra instância, de repente, uma instância mais adequada. Eu acho que não é
enfim, outros órgãos. O Estado é uma coisa bastante complexa, né? O Estado, enfim, é bastante amplo, né? No nosso caso aqui, nós estamos trabalhando em cima de uma política de desenvolvimento produtivo, que é basicamente um objetivo de desenvolvimento industrial, né? 2 ministérios que têm, enfim, esse foco em comum no caso do Fórum. Então, a gente procura se ocupar dessas questões, para aparelhar, digamos assim, o setor produtivo a fazer face diante da forte competição que advém por aí. Então, a nossa preocupação é realmente capacitar o nosso setor. Ministro, bom, William Weissman, sou coordenador aqui do evento. Primeiro, apenas pontuar um aspecto, é que o senador viria. Ele era palestrante também, e por um motivo óbvio, ele deixou de ser palestrante, é porque ele virou governador, né? Então, isso que foi posto. E ele foi convidado exatamente porque fez um projeto de lei. Então, ele também seria palestrante, apenas colocar esse tipo de observação. Agora, o projeto dele, na realidade, surge após um programa da Globo Ciência, em que um cientista internacional, de renome internacional, faz abordagens relacionadas à rotulagem, não necessariamente igual à proposta do senador. Só para colocar que o senador não tirou a questão da rotulagem do nada, ele viu uma determinada entrevista e fez essa proposta. Só para pontuar que ele estava convidado e pediu desculpas, mas agora fica difícil que ele está montando o secretariado. A segunda questão, eu faço parte, né, do fórum também e do marco regulatório. Efetivamente, eu não vejo nenhum tipo de contradição em se poder discutir os aspectos sociais, muito pelo contrário. Na realidade, a NNI hoje estimula, e a última reunião da NNI foi uma reunião, a penúltima, mas que eu tive presente, que efetivamente discutiu, dentro da lógica industrial, as questões éticas, sociais, de saúde, etc. E acho que um dos grandes problemas que nós temos, não só em nanotecnologia, mas na lógica tecnológica, de uma forma geral, vem desde o projeto. Quando os nossos alunos imaginam um projeto, não está introduzido no projeto, invariavelmente, as suas possibilidades de impactação. Invariavelmente, você pensa apenas na sua lógica técnica, né? O que ele fará? Qual é a sua ação mais imediata do ponto de vista técnico? Então, uma questão talvez muito importante, seja a ação desde a graduação ou desde o segundo grau, é uma questão cultural, inclusive. No meu projeto, eu devo incorporar já questões que digam respeito ao potencial impacto à saúde e ao potencial impacto ambiental. E por isso, sim, me parece extremamente importante conversar-se isso no espaço industrial. Quer dizer, por exemplo, eu não devo entrar com vigilância sanitária só no pós-fato. Eu não devo colocar a Anvisa apenas para reprimir algo errado. A Anvisa deve estar presente desde o momento em que eu imagino construir uma fábrica de medicamentos. Ela deve auxiliar o processo desde a sua gênese. Então, é um pouco essa transformação, que não é da nossa tradição, que talvez nós possamos começar a realizar também. Obrigado. Bom, começando pelo final, eu também não vejo absolutamente nenhuma contradição, pelo amor de Deus. Eu também conheço os trabalhos da NNI, né? Eu acho que tem essa questão da transdisciplinaridade é fundamental, a questão das ciências sociais. O que eu, enfim, coloquei aqui, que não sei se nosso fórum específico, competitividade e nanotecnologia, seria a instância adequada para esse tipo de discussão. Acho que existem outros fóruns, outras câmaras de debate que poderiam levar adiante com mais rigor, mais profundidade essa questão, sem prejuízo de eventual colocação também, enfim, não sei. Em relação à Anvisa,
A questão é que no nosso fórum, o Ministério do Desenvolvimento dos Comércios Exterior trabalha esses fóruns na base do voluntariado. Voluntariado no sentido, inclusive, político. Não há nenhuma compulsoriedade, nenhuma obrigatoriedade das instituições comparecerem ou não. E a Anvisa, no caso da Anvisa, a Anvisa é uma agência difícil de você trazer para o fórum. Não é muito, enfim, a sua colocação é muito pertinente, mas é preciso primeiro combinar com o pessoal da Anvisa. Esse é o problema, né? Aquela história do Garrincha, né? Já falou com os russos, né? Então, a Anvisa tem uma metodologia muito específica, porque a Anvisa está sob uma pressão extraordinária, como você sabe, né? Uma pressão muito forte. Então, eles têm realmente um método muito estrito, e nós conseguimos, depois de muito esforço, a professora Silvia participou disso, nós conseguimos atrair a Anvisa para a discussão. Concordo plenamente que, se pudéssemos trazer a Anvisa para o pré-industrial, né, a pré-manufatura, seria, enfim, espero que possamos. Né. Em relação ao senador, também você falou, né, a gente soube que o senador viria aqui, seria um ótimo lugar para o senador confrontar, enfim, falar um pouco. Ele é uma pessoa extremamente bem intencionada, eu não vejo nenhum tipo, ele realmente motivado pelo programa lá do Globo Ciência. A questão é que foi um pouco, talvez, não sei, um pouco prematuro. Se ele tivesse consultado as pessoas, eu não sei, eu não tenho conhecimento que ele tenha consultado atores relevantes. Talvez ele tenha falado com alguém, mas no âmbito do fórum não falou, enfim, e fez o projeto de lei. E as pessoas, algumas pessoas, da forma como a discussão é conduzida no marco regulatório, um projeto desse, rotulagem, produto nanotecnológico, é uma questão em aberto. Está longe de ser um consenso, né? Eu acho que, enfim. Temos mais uma pergunta, por favor. Por favor, doutor Lanari. Jandira Dantas, especialista em medicina do trabalho de Pernambuco. Eu só queria saber do senhor, por gentileza, nesse workshop da Fiesp, se foi ou se está sendo incluída alguma coisa sobre o que já foi ventilado aqui da saúde do trabalhador. Eu acho que este é o momento, dentro da Casa da Indústria, não é verdade? Onde estarão lá SESI, SENAI, instruções, essa coisa toda. Porque a China vai muito bem, está muito adiantada, morreram 8 já, com processos pulmonares, né? O que fizemos? Ficamos só de olhar? Pensar que a Anvisa vai fazer alguma coisa? Não vai não, viu? Então, na realidade, eu queria saber do senhor se há possibilidade de se colocar neste workshop, que com certeza vai reunir os empresários interessados no assunto, né, de que as questões futuras estarão aí, certo? Com as nanotecnologias, que nós não sabemos o que é que elas fazem, as nanopartículas estão soltas aí, eu não sei se os empresários irão deixá-las soltas aí. Eu vou fazer só um comentário breve sobre o setor têxtil, que eu conheço um pouquinho. Eu acho que, nesse momento, você pode estar usando uma camiseta que tem um produto nanotecnológico embutido. O que a gente está discutindo é justamente no comércio internacional como é que, no sistema harmonizado, a gente vai introduzir essas especificações dos produtos, porque a gente não tem hoje ainda uma legislação internacional no mercado globalizado. Outra não é a defesa do empresariado, não sou empresária. Mas eu quero dizer que, por exemplo, de novo, na questão têxtil, porque o que eu vejo são 2 fragilidades, e aí eu vou fazer um comentário. Eu acho que, primeiro, hoje não se pensa mais em competição internacional sem pensar em responsabilidade socioambiental. É muito difícil, nos mercados exigentes, como o da Europa, você colocar um produto têxtil sem levar isso em conta. Sobre a questão da responsabilidade social das empresas, o que a gente tem hoje também é uma discussão muito grande de como, na verdade, fazer isso de uma forma mais homogênea. A China, se vocês entrarem num site, agora tem um grupo que trata especificamente das questões de responsabilidade socioambiental das empresas têxteis. Eu acho que uma dificuldade, que um estímulo deveria ser, na questão do fórum, era usar a nanotecnologia para integrar as cadeias, porque essas cadeias, muitas vezes, elas não se conversam. E eu acho que, do ponto de vista da base tecnológica, o professor Norberto poderia falar melhor como integrar. Eu acho um absurdo, por exemplo, desculpa, eu vou falar agora no comentário, a integração
da saúde, por exemplo, com o próprio setor têxtil. O Brasil não produz têxteis médicos. Por quê? Então, os produtos de alto valor agregado estão em determinados segmentos que a integração da cadeia poderia contribuir. Desculpa o comentário. Comentário extremamente pertinente. Enfim, eu endosso tranquilamente. Só uma questão em relação à oportunidade do debate. Lá no workshop, a plataforma vai ser basicamente empresarial, mas é evidente que enfim, o debate está aberto. Se alguém quiser colocar uma questão em relação à saúde, enfim, como é que isso pode afetar um processo de produção, é evidente, né? Estou olhando aqui o Dr. Cauê, o nosso coordenador do GT, que com uma cara um pouco preocupada. Mas, tranquilamente, é um workshop empresarial, mas é evidente que cabe a discussão sobre a saúde do trabalhador, não há a menor dúvida. Nós temos a Fundap, é um dos integrantes do fórum. E outra questão, acho que a professora lembrou muito bem, é essa questão da necessidade da responsabilidade social para você conquistar mercados externos. Eu acho que isso aí é um dado básico, isso está consciente, acho que não tem alternativa fora disso, na responsabilidade social e ambiental. Isso é um dado fundamental. Obrigada. Bom, meu nome é Gilson Lima, eu sou pesquisador de Porto Alegre e também colaborador da rede. E 3 questões. A primeira sobre de um comentário e uma questão específica. Sobre a questão do projeto de lei, né? Me parece o seguinte: o pressuposto, talvez, de ser favorável ou o contrário à rotulagem as implicações que isso tem do ponto de vista do imaginário do consumidor, né? Bom, eu tenho dúvidas, não se fez pesquisa séria sobre isso, né? Eu acredito, inclusive, que a nanotecnologia pode ser extremamente favorável ao consumo, inclusive, à rotulagem. Inclusive, tem muita gente falando que está produzindo nanotecnologia, a gente sabe que não estão, né? Exatamente porque dá mais valor agregado ao produto e mostra que, a princípio, tem alguma coisa de conhecimento agregado que, na verdade, às vezes, na escala nanométrica, pode ser, não está ocorrendo. Bom, isso é só uma questão inicial. Eu concordo plenamente com o professor William de que a questão-chave nossa na questão da inovação e da competitividade se está na problemática da interdisciplinaridade, né? Foi falado aqui da incorporação da questão da saúde na competição e do ambiente. O problema é esse. Eu vou tentar te convencer, João, que é impossível falar de forma estratégica em competitividade se nós não rompermos o conceito da noção de produtividade desassociado a toda a problemática da ecologia integral dela, né? E a favor da produtividade. Não é usar isso contra a produtividade. Você não precisa convencer, eu sou a favor disso. Não, mas então, assim, então o fórum é adequado para tratar de questões ligadas à saúde, não é inadequado. Então, que bom, porque realmente quem competir de forma adequada a favor da sustentabilidade, esse realmente é um competidor de longo prazo. Ele tem sentido, ele tem futuro, né? E isso faz parte do diferencial. Então, tem que fazer parte do conceito, efetivamente, da competitividade. Porque é a mesma coisa que eu dizer assim, eu digo para meus colegas das ciências sociais, não adianta você falar em discussões contrárias à competitividade, né, à problemática da produtividade, desconectado da discussão lá dentro também, integrado e interdisciplinar da própria produtividade e da competitividade. Eu não posso tratar isso fora, a gente começar a conversar e fazer isso juntos, né? Daqui a pouco fica, de um lado, as ciências sociais falando de algo, né, em termos de defesa do social, né, sozinha, e, de outro lado, os empresários falando... Bom, agora, a questão mais importante que eu quero dizer, não é essa, é sobre o gargalo, para mim, que é estratégico da nano e das áreas de ponta do conhecimento. Nós mudamos, efetivamente, no século XXI, para uma economia que é baseada eminentemente no conhecimento. Então, a sociedade industrial, os industriais, não podem continuar pensando que quem produz conhecimento é a academia. E um dos problemas centrais que eu queria que tu levasse para o teu fórum, lá para o teu workshop, é que se esses empresários não investirem em contratação de cientistas, não investirem em montar infraestrutura de laboratório de pesquisa industrial e continuarem fazendo que nós tenhamos, que as academias, fazer trabalhos que nós não temos capacidade para fazer na escala necessária para fazer, de competitividade para fazer. Nós vimos aqui os dados dos Estados Unidos, os dados, né, da Europa, quer dizer, não temos, nesse nível de artesanato, nós não temos como competir numa sociedade do conhecimento futuro. E esses nossos
esses nossos empresários vão ter que investir, sim, em conhecimento, investir, sim, em laboratórios, investir, sim, em cientistas, e nós temos que ter cientistas acadêmicos, como no meu caso, outros, mas que vão ser acadêmicos, mas vão formar novos cientistas que vão trabalhar nas indústrias. Hoje nós temos grandes indústrias no Brasil, importantes, inclusive disputando a nível internacional, mas que não tem laboratório, não tem pesquisador, ficam esperando que a gente faça as coisas na universidade. Isso é um absurdo, não vamos a lugar nenhum assim, né? Eu acho que isso é uma questão fundamental. Eles ficam pensando em nanotecnologia como uma coisa que vem lá das academias. Eles têm nanotecnologia, uma coisa que tem que acontecer na indústria também. E elevar isso para mim, parece questão fundamental ser levado para eles. Então, obrigado. Eu acho que é uma questão de linguagem, não, pelo amor de Deus, enfim, essa questão da sustentabilidade é óbvia, é fundamental. Se trata quando eu falei do fórum, nessa questão da saúde, eu acho que a gente podia colocar dessa forma, quer dizer, o fórum foi criado, enfim, com essa vocação empresarial, ele tem um tempo físico, enfim, que ele pode digamos assim, se reunir, pode propor coisas. Esse tempo físico depende do tempo disponível das pessoas, enfim, uma série de condicionalidades que levou as pessoas, quando eu falo fórum, são as pessoas que decidiram, enfim, que levou essas pessoas a focalizarem certos objetivos, entendeu? Então, certas prioridades, no sentido, inclusive, como concordando com você disse, no sentido de estimular, estava lá escrito várias vezes, o P&D, pesquisa e desenvolvimento nas empresas, né, de transferir um pouco. Então, essa priorização nesse um ano de atividade é que levou a questão da saúde, é evidente que está implícita, está permanente, a questão das ciências sociais, perpassa toda a atuação do fórum. Mas, por uma questão de prioridade proporcionada pelo tempo físico, né, convencionou-se que nós teríamos que elencar esses objetivos. Entendeu? Então, a questão da saúde do trabalhador, que é, obviamente, uma questão importante, está lá presente, porque tem participantes e tal, mas não é, digamos assim, o dominante nesse fórum específico. Em outros fóruns será, em outras instâncias deliberativas será. O fórum não quer ser a única instância, também pelo amor de Deus, o fórum não é uma instância a única que monopoliza a questão da nanotecnologia no Brasil, longe disso. O fórum é uma instância que surgiu para atender uma demanda das empresas de viabilizar a nanotecnologia como um fator de inserção estratégica no sistema produtivo, né? Então, não está longe de querer esgotar o assunto, muito pelo contrário, né? Eu só ia complementar, quando a gente utiliza a palavra empresas nacionais, empresas internacionais, que dimensão de empresas? Porque a gente tem visto, por exemplo, se a gente olhar a Braskem, ou se a gente olhar outras empresas, não é isso? São as mesmas. Eu acho o seguinte, no caso das empresas desses de confecção, o que a gente está discutindo são as pequenas e médias, porque são essas que precisam mudar de cultura, e é uma mudança cultural, sim. Eu acho que o diálogo é mútuo. Eu acho que nem a academia sabe conversar com... Assim, é bem reducionista, porque isso também não é bem verdade. A gente tem experiências muito exitosas na academia, lançando aí novas empresas como a própria Unicamp. Então, a gente tem que ser cuidadoso na crítica. Eu acho que um problema, realmente, que o fórum enfrenta é justamente aonde ele vai alocar recursos, porque, na hora de submeter um projeto, muitas vezes esse projeto vai para a mão de empresas muito fortes, muito grandes, internacionais. Então, a quem você vai privilegiar? Eu acho que são vários os desafios do fórum. Então, por favor. Bom, sou Richard Dooley. Eu queria fazer uma consideração seguinte. Depois da apresentação do professor Rocco, que mostra o cenário internacional das nanotecnologias, e da apresentação do professor Mário e o João, do Brasil, né? Inclusive, na exposição do Dr. João, a questão da divulgação da nanotecnologia, né? Eu colocaria o seguinte, né? Eu estou com o Paulo lá na Renanossoma, e a Renanossoma, basicamente, é para discutir, passar o que está acontecendo com a nanotecnologia e discutir e debater do lado positivo e negativo as possíveis consequências sociais, econômicas e ambientais, né? Só que o que eu noto, e mesmo aposentado estou brigando com isso, é que os meios de comunicação insistem em noticiar a nanotecnologia como coisa exótica, né? Eu tenho mandado e-mail lá para o Ombudsman da Folha, falando como vocês são o jornal do futuro, e vocês põem lá robô
nanorobô e não põe lá, nem explicam que é um bookball, não explica nada, né? O Luiz Nassif, nós também mandei os e-mails, ele fez um portal de nanotecnologia, né? Por outro lado, eu já fui em evento da ABIT, né? Associação Brasileira de Indústria Têxtil. Quer dizer, uma indústria faz... Aí os meios de comunicação continuam a noticiar como coisa exótica, né? Tem também aqui, bom, tem o programa da AltV também, né? Que o Paulo montou lá e todo mundo colabora, né? A Fundacentro fez tem uma atividade grande, fez as cartilhas, né? Enfim, a gente o Quaresma escreve o seu livro, a gente faz os 7 seminários, né? Fizemos uma pesquisa sobre o impacto da nanotecnologia na cadeia de produção da soja, né? E o Poladori, né? Escreve, mas os meios de comunicação põem como exótico, né? E eu que continuo pesquisando na internet e vejo os vídeos lá do professor Rocco, de outros, do Dexter, de todo, você vê, eu mudo de informação, eu não consigo, eu só faço isso, né, praticamente, só faço, quer dizer, quando estou fazendo outra coisa, mas é imensa o volume de informação, o valor de mercado, né, o Helmut Kaiser, aí, que todo mundo cita, e os meios de comunicação. Eu acho que talvez o Estado, né, falar lá, o setor de comunicação do Estado, mas uma coisa mais pesada para cair a ficha, né, para o governo brasileiro, porque eu acho que é mais para os meios de comunicação, porque a empresa, eu olho lá, tem empresa brasileira de pó, vendendo pó, oferecendo pó, nano pó, empresa brasileira, pô. Entende? E os meios de comunicação, não, é um robozinho lá, uma pele, não sei o quê, tá? Bom, nós precisamos encerrar. Eu sinto muito, porque é muito interessante o tema. Eu agradeço a todos, agradeço especialmente o doutor Mário e o doutor João. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigado, gente.